E sobre essa restrição e o avanço da variante, a gente conversa agora com a biomédica e cientista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Melane Fontes Dutra. Doutora, muito bom dia e bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Estar aqui com vocês. Bom, nós vimos agora há pouco nesta reportagem as medidas de Portugal e, além disso, uma análise feita por pesquisadores brasileiros e britânicos mostra que a nova variante do coronavírus originária do Amazonas deve ter se tornado predominante em Manaus. Então, gostaria de começar te perguntando quais são os perigos das mutações ao combate da pandemia de Covid-19. Bom, essa pergunta é muito importante. E a gente primeiro precisa entender como essas variantes surgem, né? Essas variantes, elas surgem a partir de um processo que ocorre naturalmente no vírus, que é a replicação, que é quando ele pega o material dele e copia para fazer novos vírus e assim continuar a sua cadeia de infecção, de transmissão. Então, é um processo que ocorre naturalmente, essas mutações vão se acumulando cada vez que ele vai copiando e lendo seu material genético, mas a questão é que elas ocorrem numa taxa que a gente pode calcular e conhecer. Quando a gente permite com que o vírus circule mais, infecte mais pessoas, nós estamos automaticamente aumentando a possibilidade dele aumentar essa taxa de mutações a partir desse grande processo de replicação. E dessa forma, a gente pode estar propiciando o surgimento de mais variantes acima daquilo que era esperado. E isso, como tu bem colocou, tem implicações muito diretas na sociedade. Essas mutações, elas ocorrem de forma aleatória. Mas daqui a pouco alguma dessas mutações pode ser importante para nós. Pode ser importante porque pode acabar conferindo uma maior transmissão para o vírus. E se isso acabar acontecendo, ainda que a letalidade não esteja alterada, um vírus que se transmite mais acarreta em mais mortes, porque mais pessoas vão se infectar, mais pessoas vão agravar e, infelizmente, mais pessoas vão ir a óbito. Da mesma forma, essas mutações também podem acarretar numa adaptação do vírus ao escapar das nossas defesas. E não é o que a gente quer. Então, é muito importante que a população entenda que a forma mais efetiva da gente barrar a transmissão do vírus e, consequentemente, impactar nesse surgimento e circulação de variantes é a adoção das medidas de enfrentamento, como o uso de máscara, o distanciamento físico, evitar aglomerações e a boa higienização. Exatamente isso. E o avanço da cepa é apontado como uma das razões para a explosão de casos em Manaus e o consequente colapso no sistema de saúde local do qual estamos assistindo. Doutora, a senhora falou sobre as medidas, de proteção. Gostaria de te perguntar também se a testagem em massa seria mais um método essencial ou suficiente para poder controlar essa situação. Sem dúvida alguma, a testagem em massa é muito importante. A gente já vem falando da necessidade dela desde o início da pandemia para rastrear os casos, inclusive os assintomáticos, mas sobretudo agora essa testagem é importante para a gente também aliar a ela a vigilância genômica, para a gente observar a predominância dessas variantes em cada estado, como está o avanço dela, e para isso a gente precisa de material, precisa coletar esse material para testar, ver se tem ou não vírus, a partir daí ver qual variante é, se é a variante que tem tais mutações, se é a outra, e assim a gente vai caracterizando nessas amostras. Então, requer uma grande coordenação, nós temos grupos que estão fazendo essa vigilância aqui no Brasil, e é preciso financiamento, sobretudo em pesquisa, porque essas pesquisas precisam ser constantemente realizadas para a gente poder entender como está o avanço e a predominância dessas variantes no Brasil e, a partir daí, orientar nossas políticas que devem ser baseadas em evidências. Exatamente. E essas mutações também se mostram mais transmissíveis de acordo com os estudos. Mas como que fica o potencial de reinfecção? Uma pessoa que já teve Covid-19 pode se infectar novamente justamente porque o vírus mudou a sua estrutura? É possível, a gente já tem estudos mostrando isso, especialmente ali na África do Sul. Então, se observou ali naquela região que uma boa parte das pessoas que tinham, por exemplo, a imunidade para uma infecção anterior de coronavírus, com essa variante que está circulando lá, uma boa parte delas não estava protegida, porque a variante conseguia, de alguma forma, escapar dessa resposta já adquirida. Então, para as pessoas que
estão já recuperadas, que têm anticorpos circulantes, a atenção tem que também ser redobrada. Isso não significa que elas estão completamente imunes, elas precisam seguir com as medidas de enfrentamento, as quais eu citei, e nós estamos cada vez mais ampliando o nosso entendimento para ver como a resposta das vacinas vai se dar nessas variantes. A gente já tem alguns dados bem interessantes da vacina da Moderna e da Pfizer, de RNA mensageiro, que foram as primeiras a fazer essa investigação e levantar respostas se suas vacinas seriam capazes de abranger essas variantes. E a resposta foi muito positiva. Então, nós temos aí vacinas que têm essa capacidade, já tem alguns alertas mostrando que para algumas variantes a resposta pode ser menor, mas ainda está acima do limiar de proteção. Então, levanta vários alertas, porque daqui a pouco alguma variante pode acabar escapando das respostas das vacinas também, se a gente permitir que o vírus circule tão avidamente como ele está fazendo. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, para que a gente não prejudique a potencialidade dessa nossa vacina que demorou para chegar e agora o que mais nós queremos é nos beneficiar de sua proteção. Exatamente sobre isso que eu quero continuar conversando aqui, doutora, sobre as vacinas, pois as novas variantes, elas levam a questionamentos inevitáveis sobre os imunizantes. Até que ponto as mutações podem tornar as vacinas recém-aprovadas menos eficazes? Existe essa possibilidade? Infelizmente, existe essa possibilidade. O estudo da Moderna e da Pfizer, que abrangia a variante tanto do reino, que foi primeiramente vista no Reino Unido e a que foi primeiramente vista na África do Sul, mostra que elas são capazes de detectar e de neutralizar, ter uma ação neutralizante contra essas variantes, mas em especial a da África do Sul, essa ação foi reduzida. Então, como eu comentei, está acima do limiar de proteção. As pessoas continuam experienciando uma proteção, mas já tem um alerta aí mostrando que tem uma variante que diminui um pouco essa resposta de uma forma importante, ainda que nós podemos ainda estar com alguma proteção importante. Mas esse é o grande ponto. A gente ainda precisa responder se as vacinas aqui do Brasil, que nós temos aprovadas, a da Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, a Universidade de Oxford e a do Instituto Butantan, se elas realmente também abrangem. As possibilidades são imensas, dado a característica da vacina do Butantan de ser de vírus inativado e formar anticorpos contra diferentes partes do vírus, é muito possível que essa vacina abranja. Da mesma forma que a vacina da AstraZeneca, que foca numa região que é conservada, uma região muito parecida com a que a vacina da Pfizer e da Moderna também foca. Então, naturalmente, nós precisamos de dados, precisamos de evidências mostrando que elas abrangem, mas é muito promissor que sim. E isso só reforça a necessidade de uma vacinação cada vez mais rápida, mais acelerada e, em paralelo a isso, a adoção cada vez mais rigorosa das medidas de enfrentamento. Porque o que nós estamos enfrentando é uma situação muito delicada, no mínimo, muito problemática, e que precisamos do apoio de todos para que a gente consiga segurar essa transmissão à medida que vamos cada vez mais aumentando o número de pessoas imunizadas pela vacina. Doutora, a senhora colocou um olhar aqui para as nossas vacinas. Quanto tempo depois de tomar a vacina contra a Covid-19 estaremos de fato imunizados? Quanto tempo leva? Bom, a imunização promovida pela vacina não é instantânea. O corpo precisa processar aquela informação que está sendo dada para ele e a gente tem que cumprir os regimes de dose, né? A maior parte dessas vacinas são 2 doses. Então, após esse regime de doses, a gente ainda tem que esperar algumas semanas para poder ter a implementação, por assim dizer, dessa imunidade no corpo. Lembrando que nem todas, que nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Então, é possível que uma parte das pessoas imunizadas possa não ter uma resposta tão grande quanto outras. E isso não é um problema, porque a vacina trabalha com um conceito chamado imunidade de grupo. Então, quando eu tenho uma grande porcentagem da população imunizada, ainda as pessoas suscetíveis, sendo elas as que não tomaram a vacina por alguma contraindicação ou as que tomaram e não fizeram uma resposta tão grande, permanecem protegidas por todos aqueles que tomaram. Por isso que é tão importante a adoção da vacinação por toda a população. É uma estratégia que vem salvando muitas vidas, incontáveis vidas todos os anos. O Brasil tem 200 anos de história de vacinação e com certeza vai nos beneficiar novamente e construir nosso caminho de saída da pandemia. Portanto, é muito importante que a gente respeite o regime. Se começou a vacinar com uma vacina, siga com ela até o final. Não temos estudos mostrando que é seguro ou eficaz combinar
doses da vacina 1 com a vacina 2, então temos que seguir. Uma vacina com uma eficácia menor, uma vacina igualmente muito boa e importante por causa dessa imunidade de grupo que eu expliquei. Então, não podemos nos dar o luxo de escolher vacina A ou B, e sim abraçar a vacina que estiver disponível o mais rápido possível para o nosso grupo, se estivermos indicados para que a gente possa ir construindo cada vez mais essa noção de imunidade em sociedade e podermos ter uma sociedade mais saudável. Muito bem. Doutora, para a gente finalizar, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse recentemente que as mutações obrigarão as farmacêuticas a desenvolver novas vacinas e que é só uma questão de tempo para que não funcionem mais. Então, a senhora concorda? Qual que é a sua avaliação sobre essa fala do premier de Israel? E, de fato, neste ano nós iremos ver a corrida da ciência em desenvolver um imunizante mais eficaz a essas mutações? É possível, dependendo de como a situação se dará. Não tem como a gente fazer uma previsão muito acurada, porque tudo depende também do comportamento das pessoas, da sociedade, que impacta no surgimento dessas variantes e, por sua vez, pode acelerar ou desacelerar esse processo. Fato é que, muito provavelmente, vamos precisar ir atualizando as vacinas de tempo em tempo. Não sabemos quanto tempo isso é necessário. Parte dessa resposta vai ser respondida na 4ª fase, para a gente entender quanto tempo dura essa imunidade. E parte dessa resposta também vai ser respondida estudando esse surgimento de novas variantes e rastreando elas e o potencial das vacinas sobre elas. Então, a gente ainda precisa entender melhor isso para ter uma resposta mais certeira, mais acurada. Mas fato é, o comportamento da sociedade influencia diretamente isso. Se a gente tem a sociedade A, que não adere tão avidamente às medidas de enfrentamento, a gente tem uma circulação muito grande do vírus aqui, independente da variante que for. Se eu colocar uma variante mais transmissível, então todo esse cenário aqui é muito mais exacerbado. Se eu tenho a população B, por sua vez, que está lidando com os mesmos problemas, mesmo vírus, e ela está se cuidando, a sociedade está fazendo um bom rastreamento, uma boa vigilância, ela está aderindo muito bem às medidas de enfrentamento e, dessa forma, ela também se beneficia dessa proteção. Ainda que eu tenha uma variante mais transmissível aqui também, continua sendo o SARS-CoV-2, que continua sendo barrado pelas mesmas medidas de enfrentamento faladas anteriormente. Então, percebam que o comportamento dessas duas sociedades pode impactar nos valores finais de novos casos, de novos óbitos, de hospitalizações. Então, qual sociedade nós queremos fazer parte? Da sociedade que está cuidando melhor da própria sociedade e, ainda que essas medidas tenham um impacto que nos frustra, nos deixa ansiosos, mas tem um impacto positivo na saúde de todos? Ou essa sociedade que cada vez mais vai se ver perto do colapso do sistema de saúde, vendo pessoas cada próximas a hospitalizarem e, enfim, poder ver na TV ali esse monte de óbitos que sempre nos deixa muito tristes e arrasados? Qual sociedade nós queremos para nós? É uma pergunta muito simples e que requer a ação coletiva de todos para que a gente trabalhe junto, mirando na sociedade que nós queremos estar para combater essa pandemia. Sim, doutora, muito bem colocado. É um esforço coletivo de todos nós, sociedade civil, governos, líderes e os exemplos, que nós precisamos ver principalmente. Com certeza, e eu fico muito satisfeita de ver essa oportunidade de trazer pesquisadores e de unir a ciência com a sociedade, realizar essa aproximação que é tão importante para as pessoas começarem a se familiarizar com a ciência e ver que ela faz parte do progresso da sociedade, da saúde da sociedade, e ela consegue nos dar respostas muito positivas quanto a quais ações nós devemos focar para não só o benefício econômico, político e social, mas também para o nosso progresso. Então, fico muito feliz de poder ter essa oportunidade aqui contigo e fico à disposição para qualquer esclarecimento que eu possa ser útil. Muito bem, nós conversamos com a biomédica e cientista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Melanie Fontes Dutra. Muito obrigada e até mais. Muito obrigada, até mais.